Olá, tudo bem? Meu nome é Laudiceia, sou bibliotecária no Unisagrado. Vamos conversar hoje sobre duas normas essenciais na elaboração de todo o trabalho acadêmico científico, a ABNT-NBR 10520 e a ABNT-NBR 6023, citação e referência, respectivamente. O Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos, disponibilizado no site da biblioteca, traz estas e outras normas utilizadas na preparação dos trabalhos. Você poderá consultá-lo para se aprofundar mais nos detalhes de cada uma delas. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o órgão responsável pela normalização técnica no país. Ela é uma entidade privada, sem fins lucrativos, e existe desde 1940. 3 verbos são comuns na norma: o verbo deve, o verbo pode e o verbo recomenda-se. O primeiro é de caráter obrigatório, impositivo. Todos devem fazer assim. Já os verbos pode e recomenda-se são opcionais. A instituição tem a opção de adotar a recomendação ou não. A norma existe para trazer ordem, padronização, organização do conhecimento. A ABNT tornou-se o bicho-papão para muita gente, mas estou aqui para desmistificar isso, ok? O que é então uma citação e uma referência e para que serve? A citação consiste na menção no texto de uma informação extraída de outra fonte, com o intuito de esclarecer o assunto em discussão ou reforçar a ideia do autor. Já a referência, de acordo com a NBR 6023, é o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permitem sua identificação individual. Quando começar a elaborar seu TCC, monografia ou artigo, você vai precisar fazer um levantamento bibliográfico, uma revisão de literatura para embasar seu tema, seja esclarecendo ou confirmando algo ou mesmo refutando uma ideia. Dessa leitura preliminar, você só vai colocar na lista de referências o que for citado no texto. Então, tudo que estiver nas referências tem que ter sido citado no texto e toda citação tem que constar nas referências. O material consultado, porém, não citado, caso queira, poderá fazer uma lista separada e colocá-lo como um apêndice de bibliografias consultadas. Hoje existem alguns gerenciadores de referências que montam as citações e as referências automaticamente, como o Mendeley, o EndNote, o Zotero, mas isso não exime você de conhecer as normas, até porque existem vários estilos bibliográficos, alguns específicos para determinadas áreas do conhecimento, como a Vancouver na área da saúde, a APA na psicologia e a própria ABNT, que periodicamente revisa as normas a fim de atualizá-las, podendo às vezes alterá-las. E você precisa estar informado para saber se a citação e a referência montada pelo software gerenciador está correta ou não. O gerenciador, na verdade, é somente para economizar seu tempo e diminuir seu trabalho. Uma citação, além do texto, deve constar também o nome do autor, ano e página, se for uma citação direta. Chamada de autor é a forma como se cita o nome do autor no texto, e você pode fazê-la de duas maneiras, usando a autoria entre parênteses ou a autoria na sentença. No texto, não existe uma padronização, você pode usar as duas formas de chamada no mesmo trabalho. Quando o sobrenome do autor estiver dentro dos parênteses, deverá ser digitado todo em caixa alta, em maiúsculo. Quando estiver na sentença, somente a primeira letra do nome será maiúscula. O ano e a página deverão sempre vir dentro de parênteses. Você pode fazer a citação de 3 formas: citação direta, citação indireta, citação de citação. A citação direta é a transcrição literal do texto de outro autor, e até 3 linhas deve estar contida entre aspas duplas, no mesmo parágrafo. A contagem das linhas deve começar e terminar nas aspas,
Isso porque a citação pode começar e terminar no meio da linha. Neste caso, você não vai contar como uma linha, apenas meia. A citação direta no texto, com mais de 3 linhas, deve ser destacada com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com fonte reduzida, tamanho 10, sem aspas, espaçamento entre linhas simples. Você deve saltar uma linha em branco antes e depois da citação com recuo. Outros recursos que também podem ser utilizados na citação direta são as interpolações, supressões e destaques. As interpolações e supressões são indicadas entre colchetes e os destaques são colocados depois da chamada da citação. Por exemplo, grifo nosso, quando você quiser dar algum destaque ao texto citado, ou grifo do autor, quando o texto que você reproduzir no seu trabalho conter algum destaque, seja em itálico, negrito ou grifo. E quando o texto da citação for tradução sua, deve constar o destaque tradução nossa, após a chamada da citação. Nos nossos exemplos aqui, a gente pode ver, no primeiro exemplo, houve um destaque na citação que o próprio autor deu. Então, eu vou fazer a citação normalmente, vou indicar a chamada da citação, entre parênteses, e ao final eu vou destacar se o grifo foi do autor ou se o grifo foi meu, né? Se eu estiver fazendo a citação e quiser dar um destaque em algum termo, eu vou escrever grifo nosso. Se eu estiver reproduzindo igualmente do jeito que estava no autor consultado, eu vou escrever grifo do autor. E no segundo exemplo, a gente tem uma citação que foi traduzida. Então, ao final, após a página, eu coloco tradução nossa. A citação indireta é a reprodução sem transcrição literal da ideia de outro autor, ou seja, você lê o texto e transcreve com suas palavras as ideias, o pensamento do autor consultado. Não adianta apenas substituir algumas palavras por sinônimos, é preciso fazer uma releitura, reescrever o texto com suas palavras, sem desvirtuar o que o autor realmente disse. Esta é uma das formas de citação mais recomendadas pelos orientadores, pois, através dela, o professor consegue avaliar não só o conteúdo do trabalho, mas também a capacidade de análise e síntese de cada aluno. Nota que essas aspas não quer dizer a citação, tá? É apenas um termo que eu, como autor do meu trabalho, quis dar um destaque. E aí eu organizo os autores ao final da citação entre parênteses. Separo cada autor com ponto e vírgula. O segundo exemplo, eu vou inserir o autor na própria sentença. Então, eu vou começar o meu parágrafo colocando o autor e a data, o ano, entre parênteses. Então, aqui no nosso caso, a gente tem Sá et al., 1994, consideram que na busca pelo documento, ao planejar um trabalho científico, é fundamental a consulta às bibliotecas, de forma a conhecer o potencial de acervo e serviços disponíveis. São 2 exemplos de formas diferentes de como você vai fazer a citação indireta dos autores no seu trabalho, entre parênteses ou no próprio parágrafo. E, por fim, temos a citação de citação, que é quando você faz uso de uma fonte que estava sendo citada pelo autor que estava consultando, ou seja, você não teve acesso ao texto original. Esta forma de citação só deve ser usada depois de esgotada todas as possibilidades de acesso direto ao texto original. Este tipo de citação é recomendado para documentos antigos que não estejam, na verdade, disponibilizados online ou para documentos que não estejam mais em circulação. Deve-se utilizar o termo apud ou citado por, ligando as 2 fontes. Primeiro, você descreve autor, ano, se houver, do texto que não teve acesso. Depois, utiliza o termo apud ou citado por e, em seguida, coloca a fonte consultada, o autor, ano e página, se for citação direta. Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal, de conferências, palestras, seminários, deve-se indicar no texto, entre parênteses, após a citação, a expressão informação verbal, referenciando os dados disponíveis somente em nota de rodapé.
Então, aqui no nosso exemplo, eu faço, né, a citação no texto e após a citação eu vou abrir os parênteses, vou colocar a informação verbal, puxar uma notinha de rodapé e lá embaixo eu vou descrever de onde eu retirei essa informação. Porque eu uso, nesse sentido, é quando essa informação ela não foi publicada em meio algum. Então, eu preciso estar descrevendo isso em nota de rodapé para o meu leitor ter a informação de onde eu retirei essa fonte. O próximo exemplo que a gente coloca também é sobre alguns documentos de acesso restrito. Você está fazendo uma pesquisa em alguma empresa, em alguma instituição, e esses documentos, eles não são publicados, eles não são abertos, né, para qualquer pessoa fazer a consulta. Então, você vai ter que também identificar e informar isso em nota de rodapé, para que o seu leitor também tenha essa informação. Então, quando se tratar, né, de dados obtidos por análise de documentos internos de empresas, órgãos ou alguma instituição, deve-se indicar em nota de rodapé a procedência da informação. Então, eu vou fazer normalmente a citação no texto. Após a citação, eu vou abrir uma chamadinha de nota de rodapé e lá na nota eu vou descrever de onde eu obtive essa informação. Então, veja que todas essas informações, né, de nota de rodapé são fontes que não foram publicadas. Então, não tem como outra pessoa ter acesso a essa informação. E o outro caso também é quando se tratar de informações obtidas através de fontes que não podem ser mencionadas no texto, tais como nome de empresas, entrevistas e questionários, que pedem anonimato, dentre outros. Deve-se fazer chamada de nota de rodapé após a citação e indicar em nota de rodapé a informação. A fonte requer sigilo ou anonimato. Então, no nosso exemplo, eu fiz a citação, abri uma nota de rodapé e lá no finalzinho, na nota, eu coloquei a informação. A fonte requer anonimato. No caso de obra sem indicação de autor ou responsabilidade, fazer a chamada pelo título da matéria, entre parênteses, utilizando como indicador da citação a primeira palavra significativa do título, em caixa alta, reticências, vírgula, data de publicação. Nos nossos exemplos aqui, a gente pode ver como que funciona quando você vai fazer uma chamada de citação no texto que não tem autoria. No primeiro exemplo, no texto eu vou colocar a citação, o material traz dicas de como trabalhar direitos fundamentais, tais como liberdade de expressão, direito à vida, a um julgamento justo, direito a uma vida livre de tortura e maus tratos. Abro parênteses e coloco primeira palavra significativa do título dessa matéria, dou reticências, vírgula, para separar o ano. Então, a anistia seria a primeira palavra do título dessa citação que eu utilizei. Nas referências ficaria dessa seguinte forma. Então, o título da matéria seria Anistia Internacional Brasil lança e-book, Educação em Direitos Humanos 2018. Carta Capital, São Paulo, janeiro 2019, seção Carta Educação, disponível no link e o acesso em 21 de janeiro de 2019. Então, veja que a palavra anistia, que foi o termo que eu usei lá no texto, né, para dar ligação à referência, ela vai ficar toda maiúscula na minha referência, porque ela vai ter que linkar com a citação no texto. Então, quando alguém estiver fazendo a leitura do seu trabalho e se deparar com essa citação e, entre parênteses, anistia, ele vai procurar na sua lista de referência pelo termo anistia. Então, as duas têm que estar do mesmo formato. A forma como você vai indicar a fonte consultada na citação, a norma chama de sistema de chamada, que pode ser de duas formas, sistema autor-data e sistema numérico. No sistema autor-data, a indicação da fonte é feita pelo sobrenome do autor ou pela entidade responsável, seguido do ano de publicação do documento e da página. No caso de citação direta, separados por vírgula e entre parênteses. Nas referências, o primeiro exemplo vai constar o nome da entidade, o título, o local de publicação, o meu editor e o ano. Então, se eu comecei na minha citação Associação Brasileira de Normas Técnicas, coloquei
a ordem direta, né, o nome por extenso, na minha referência eu tenho que colocar da mesma forma, o nome por extenso. Não posso colocar a sigla, ABNT. Então, porque uma vai ter que linkar com a outra. Se no texto está a ordem direta, na referência também continuará da mesma forma. Como citar o documento consultado no texto? Esta é uma dúvida muito recorrente entre os alunos. Então, até 3 autores, deve-se citar os 3. Se você for colocar os autores dentro dos parênteses, terá que separá-los com ponto e vírgula. E deverão ficar em caixa alta, maiúsculo. Se for citar os autores no parágrafo, deverá separá-los usando vírgula e a conjunção e somente as iniciais do sobrenome ficarão em maiúsculo. Com a atualização da NBR 6023, em 2018, houve alteração na forma como citar 4 ou mais autores. Antes, quando tivesse 4 ou mais autores, deveria citar o primeiro e usar o termo etial, sem itálico. Com a atualização de 2018, a norma coloca que, havendo 4 ou mais autores, convém indicar todos. Permite-se que se indique apenas o primeiro, seguido da expressão etial, do latim etiale, que significa e outros, em itálico. Então, você pode ou não citar todos os autores. Deve apenas observar a padronização, pois se começar a citar todos, deverá fazer assim até o final do trabalho. E da forma que você citar no texto, deverá constar nas referências. É recorrente também o aluno citar só o primeiro autor com o etial no texto e nas referências colocar todos os autores daquela fonte. No primeiro exemplo, havendo 2 autores, eu vou separá-los com ponto e vírgula se estiverem dentro do parênteses, ou separá-los com vírgula e a conjunção e se estiverem na sentença. Observe que, conforme já foi dito, o ano e a página sempre devem constar entre parênteses. No segundo exemplo, 3 autores, eu vou citá-los, né, dentro dos parênteses, separando com ponto e vírgula, ou na sentença, separando com vírgula e a conjunção e. 4 ou mais autores. Então, segundo a norma, eu posso citar todos os autores disponíveis naquela fonte consultada, ou posso continuar utilizando o primeiro autor e o termo etial. Então, observando a padronização, se eu citar todos os autores na primeira fonte, todas as outras fontes que contiver mais de 4 autores, deverá também ser citado todos os autores. A norma diz que se deve citar apenas o sobrenome do autor, mas quando houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-se as iniciais de seus prenomes. Se mesmo assim existir coincidência, colocam-se os prenomes por extenso. Citações de vários documentos de um mesmo autor, publicados no mesmo ano, são diferenciadas pelo acréscimo de letras minúsculas em ordem alfabética após a data, e sem espaçamento, devendo-se proceder da mesma forma nas referências. No nosso exemplo, a gente pode verificar isso que já foi dito. Então, eu tenho aqui a citação de 2 autores com o sobrenome Barbosa. Aí eu vou colocar a primeira letra do prenome desses autores para poder diferenciá-los dentro do meu texto. Só que aqui continua a coincidência, porque os 2 autores também têm as iniciais dos seus prenomes, a letra C. Então, neste caso, havendo a coincidência ainda, persistindo essa coincidência, eu vou colocar os nomes por extenso. Então, no primeiro exemplo, eu tenho Barbosa, vírgula Cássio, e no segundo eu tenho Barbosa, vírgula Celso. Quando eu vou citar, né, um documento do mesmo autor publicado no mesmo ano, então eu vou usar a diferença, né, para separá-los, para diferenciá-los um do outro, as letrinhas do alfabeto, minúsculas após o ano. Então, no nosso exemplo, eu tenho uma citação do Chiavenato, 2010, e tem uma segunda citação do Chiavenato, um outro trabalho de Chiavenato, também em 2010. Então, a primeira citação eu vou usar a letra A, e na segunda citação, a letra B. Isso independe da ordem que elas forem vir nas referências. Então, se eu estou citando a primeira vez, eu tenho que utilizar a letra A. Aí, a partir daí, eu vou seguindo a ordem alfabética.
As citações indiretas de diversos documentos de mesma autoria, publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente, têm suas datas separadas por vírgula e em ordem cronológica. Agora, se você for fazer citações indiretas de diversos documentos, mas de autores diferentes mencionados no mesmo parágrafo, separam-se os autores por ponto e vírgula em ordem alfabética, independentemente do ano de publicação. No nosso exemplo, a gente pode verificar isso que foi dito. Então, citação indireta de diversos documentos de mesma autoria, publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente, têm suas datas separadas por vírgula em ordem cronológica. Então, eu consultei o autor Bernardes, aí uma fonte do ano de 89, uma de 91 e uma de 95. Então, se é do mesmo autor, eu organizo cronologicamente. No segundo exemplo, são citações indiretas de diversos documentos de vários autores mencionados no mesmo parágrafo. Então, eu vou separar estes autores com ponto e vírgula e vou colocá-los no parênteses em ordem alfabética. Então, veja aqui no nosso exemplo, eu tenho um autor Fonseca, em 97, tenho um autor Paiva, em 96, e tenho um autor Silva, em 99. Neste caso, a organização é pela ordem alfabética dos autores, não pela ordem cronológica. A autoria tanto pode ser de uma pessoa física como de uma pessoa jurídica. Documentos produzidos por entidades como órgãos governamentais, empresas, associações e etc., têm entrada pela forma como é conhecida, como se destaca no documento. Então, tanto pode ser pela sigla como pelo nome por extenso, na ordem direta. Deve-se padronizar as citações de fontes similares e, da mesma forma como a citação for feita no texto, deve ser feita também nas referências. Por exemplo, se usou a sigla IBGE na citação, deve usar IBGE também nas referências. Se usar Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na citação, deve usar a mesma forma nas referências. Tenha sempre em mente, citação remete à referência e a referência remete à citação. Por isso, a entrada das duas tem que corresponder uma com a outra. E por fim, quando se tratar de uma instituição governamental, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, seu nome deve ser precedido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a qual pertence. No sistema numérico, a indicação da fonte é feita como o próprio nome diz, por números. Essa numeração pode ser feita entre parênteses, alinhada ao texto, ou em expoente acima da linha do texto. Neste sistema, a organização das referências é feita de acordo com a ordem de citação no texto e devem ser numeradas. No nosso exemplo, no sistema numérico, como que funcionaria, como que ficaria na citação e na referência. No texto, eu vou fazer a citação normalmente. Ao final da citação, eu posso tanto utilizar parênteses e a numeração, ou como posso utilizar a numeração sobrescrito após a citação. No primeiro exemplo, eu coloquei entre parênteses. No segundo exemplo, está sobrescrito número 2. E no terceiro exemplo, também sobrescrito número 3. Então, como que eu vou fazer a ligação dessa citação na minha referência? Então, eu vou utilizar a mesma numeração que eu utilizei no texto. Então, o número 1 na referência equivale à citação 1. Então, eu tenho Vieira, é o meu autor, o título, como elaborar questionários, local de publicação e o meu editor, que é a Atlas, a editora, e a data de publicação desse documento. E assim sucessivamente. Então, no sistema numérico, a indicação na referência é por ordem de indicação no texto. Quando se usa o sistema numérico, não é recomendado a utilização de notas de rodapé. As notas de rodapé podem ser explicativas ou referenciais. São indicadas por algarismos arábicos em ordem única e consecutiva para todo capítulo ou parte. As notas explicativas esclarecem ou fazem considerações que não são incluídas no texto, para que não haja interrupção da sequência lógica da leitura. Refere-se a comentários
ou a observações pessoais do autor e são utilizadas para nomes de instituições e endereços, para indicar dados relativos a comunicações pessoais, a trabalhos apresentados e não publicados. A indicação da numeração é feita acima da linha do texto, em expoente, após a palavra ou termo que cabe explicação ou complemento. Já as notas de referências são utilizadas para indicar fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra onde o assunto foi abordado. A indicação da numeração é feita acima da linha do texto, em expoente, após a pontuação que fecha a citação. A primeira referência de uma obra em nota de rodapé deve ser completa. As notas devem estar localizadas na margem inferior da mesma página onde ocorre a chamada numérica, recebida no texto. São separadas do texto por um traço contínuo de 5 centímetros e digitadas em espaço simples, fonte tamanho 10. Aqui nós temos os exemplos, de uma nota explicativa e uma nota de referência. Na nota explicativa, eu vou fazer a minha citação no texto, vou escrever, ao final, vou abrir uma nota de rodapé e na nota eu vou fazer a explicação deste termo ou deste assunto que eu estou comentando no meu trabalho. Na nota de referência, eu vou fazer a citação normalmente, vou abrir uma numeração após a citação e embaixo eu vou descrever a referência desta citação que foi feita no trabalho. Então, a primeira vez que eu fizer a citação dessa obra, dessa mesma fonte, eu tenho que colocar todos os dados da referência. Se eu for utilizar essa mesma fonte aqui ainda, continuando nesta mesma página, eu não preciso novamente citar a informação por completo. Eu vou utilizar, então, os termos em latim que são utilizados para notas de rodapé. As citações seguintes da mesma obra podem aparecer, conforme eu já falei, de forma abreviada, usando-se as expressões latinas. Estas expressões devem ser usadas apenas em notas de rodapé, com exceção do termo apud, que também pode ser usado no texto. Então, esses são os exemplos de termos em latim que a gente utiliza em notas de rodapé. Então, o apud é o único termo que pode ser citado também no corpo do texto. Então, apud quer dizer citado por, ou conforme, ou segundo. Então, eu tenho esses outros termos, ibidem ou ibide, que quer dizer na mesma obra, idem ou ide, do mesmo autor, op citatum, o peri citatum, ou abreviado, op cite, na obra citada. Tem o loc cite, que quer dizer também no lugar citado, exec, que quer dizer seguinte ou que se segue, passim, que quer dizer aqui e ali, em vários trechos, ou passagens, o cf, que quer dizer confira, e o sic, assim mesmo, desta maneira. Não deve ser utilizado nota de rodapé de referência nos trabalhos acadêmicos, pois a referência é um elemento pós-textual e deve vir após a conclusão do trabalho. As expressões e abreviaturas latinas devem ser evitadas, pois dificultam a leitura. Quando utilizadas, elas devem fazer referências às notas de uma mesma página ou em páginas confrontantes, e são apresentadas em itálico.